Sejamos felizes de aqui estarmos nesta noite em que Deus permite que aqui nos encontremos para fazermos uma reflexão singela dentro do nosso alcance sobre essa frase do Sermão do Monte, que foi a primeira. Jesus começou dizendo: bem-aventurados os aflitos. Então, o que de fato ele quis nos dizer? A doutrina dos Espíritos, com a sua clareza, com a sua lógica, com a profundidade dos seus ensinos, para que possamos compreender melhor as palavras, os ensinamentos, as máximas de Jesus, nos informa que naquela época os aflitos, eles eram irmãos considerados sofredores. Não mudou muito. Hoje nós vivemos essa situação, talvez na mesma proporção. Já ouvimos de irmãos estudiosos que estamos vivendo um momento similar ao momento em que Jesus aqui caminhou. O nível de aflição está sendo tão grande, pois está sendo comparado àqueles momentos em que Jesus caminhou, trazendo a sua mensagem excelsa, para que possamos compreender o que é uma aflição, o porquê que ela chega, como devemos agir diante dela. Eu falei que foi a primeira frase do Sermão do Monte, mas na verdade não foi. A primeira frase foi: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas que logo depois ele veio trazendo as bem-aventuranças e nos fazendo compreender que para nós entendermos tudo aquilo que nos ocorre, para que os nossos corações se abram às lições da vida, as lições que as aflições, quando nos visitam, trazem, é preciso que nós sejamos empobrecidos da nossa vaidade, empobrecidos do nosso orgulho. Então, para entendermos as bem-aventuranças, é preciso compreendermos que é preciso que nós possamos compreender de fato o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, qual a função da nossa caminhada sobre a terra e também, meus irmãos, para onde voltaremos. Tudo isso faz com que nós possamos analisar a existência que por ora nos toca de uma forma mais compreensível. Não é que o sofrimento diminua, mas nós começamos a angariar forças para lidar com aquilo que bate à nossa porta. É muito difícil nós nos sentirmos injustiçados. É muito difícil nós vivermos uma vida sem o conhecimento que Jesus nos trouxe naquela época e que a doutrina dos Espíritos veio como clarear, fazer com que tudo aquilo que conquistamos ao longo dos milênios, através de vários outros Espíritos que Ele enviou, para que hoje possamos ter um intelectual, uma forma intelectual de compreensão através da razão, mas sempre buscando banhar essa razão com o amor do seu Evangelho. Porque senão nós podemos nos tornar frios, indiferentes até. E não é essa a proposta. Muitas das vezes, nós, quando consideramos somente a razão, que deve ser muito bem considerada, muito bem aceita, mas é preciso que nós não nos tornemos máquinas, robôs, pois somos humanos, estamos além, temos sentimentos, emoções. É preciso que nós temos um passado que faz com que nós tenhamos uma carga boa
devido ao bem que já fizemos, e uma carga que devemos abandonar, não abandonar sem saber como largá-la, mas fazer com que ela não fique mais tão pesada aos nossos ombros. Precisamos compreender tudo isso. Então nós vamos assim dando continuidade a tudo aquilo que nós já compreendemos, mas para entendermos é preciso buscarmos dentro de nós tudo aquilo que toca a razão e que também tem pontos de contato fundamentais com o amor, que Jesus nos ensinou e nos ensina a todo momento. Quando Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, será que foi essa frase tão bela, as bem-aventuranças, os felizes, serão felizes um dia serão consolados, um dia se livrarão das suas dores, serão para todos os aflitos? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da sua clareza doutrinária, nos ensina que não, que nem todo aflito é bem-aventurado. Como nós podemos compreender isso? Por que nem toda aflição que chega a alguns de nós se torna um peso ainda maior e muitas das vezes nós agravamos ainda mais a aflição? Então é preciso compreender que muitos de nós nos revoltamos quando somos atingidos por aquilo que toca, que fere a nossa condição humana. Muitas das vezes nós nos revoltamos, não aceitando. A revolta é contra quem? Essa rebeldia é contra quem? É preciso que nós perguntemos. Se todos nós somos filhos de Deus, seria essa revolta contra o próprio Criador? Seria essa rebeldia contra o próprio Criador? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma fala do nosso inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, e ele criou uma metáfora. Ele falou que imaginemos o sol. Quando nós pegamos lama e tentamos, por revolta, por rebeldia, sujar o sol, a lama não vai sujar a face do sol. Ela cairá sobre nós mesmos. Então, daí nós tiramos algumas ilações. A revolta e a rebeldia, elas se tornam completamente ineficazes quando nos sentimos aflitos. É importante que todos nós, independente mesmo do segmento religioso, o qual fazemos parte ou nos afinizamos, precisamos que nós busquemos entender, estudar a reencarnação. A reencarnação é uma lei. E como lei, nós não devemos colocá-la de lado e ficar reclamando, e ficar criando cada vez mais dificuldades. Sem o entendimento da lei da reencarnação, do porquê que ela existe, de fato, nos tornaremos como crianças, que iremos nos debater, nos jogar no chão, iremos falar que nós não merecemos aquilo. E quando nós compreendemos que muitos tormentos que hoje temos contato são criados nesta mesma existência, porque é muito comum nós falarmos, eu estou passando por isso, porque isso eu fiz alguma coisa no meu passado espiritual. Eles falam assim, em outras vidas. Na verdade, a vida ela é uma só, com várias existências. Então, em outras existências eu criei essa situação e agora, olha o meu sofrimento. Quando ainda tem esse nível de entendimento, ainda está mais próximo da aceitação do sofrimento e tirando daí algum tipo de lição, de aprendizado.
E quando a pessoa não se sente assim, quando ela se sente injustiçada, aí torna-se cada vez mais pesado esse fardo. É um fardo que pesa e ele começa a andar, caminhar na sua condição, com muitas dificuldades, apresentando mau humor, apresentando dardos psíquicos, sendo direcionados a outros que o cercam e que muitas das vezes chegam até para ajudá-lo. Criamos aqui um personagem. Então é necessário que nós, hoje, com todo o conteúdo doutrinário, seja ele qual for o volume, mas se nós tivermos meia hora de evangelho, se nós tivermos um pouquinho de conhecimento, nós já tiramos daí o teor necessário para compreendermos que todas essas dores que nos visitam são dores criadas por nós. Quando encontramos a razão dessas dores nessa própria existência, pela nossa imprevidência, por aquelas tendências que ainda trazemos de outras existências e nos comprazemos com elas, daí investimos nelas. E aí nós vamos criando cada vez mais problemas, agravando as nossas dores. Quando toda essa revisão, essa retrospectiva é feita e nós não encontramos isso, é porque é óbvio que a razão está em outra existência, em outra época, em outra vivência, em outra experiência, que certamente não soubemos na época lidar com aquilo, com aquela facilidade, muitas das vezes que tivemos. Francisco Cândido Xavier, ele nos trouxe nessa fala dele, assim que eu estava ouvindo, eu fiquei até emocionada, porque eu fiquei imaginando a cena. Ele falou que chegou uma mãe muito dedicada, muito amorosa, com o seu filhinho, já de 6 a 8 anos de idade, e ele nasceu sem os 2 braços e cego. Ele falava, mas ele não enxergava absolutamente nada. Não tinha condição de segurar nada, pois não tinha os braços. E ela, com tanta devoção a essa criança, que era o seu próprio filho, ela demonstrava um amor incondicional. Nada faria com que essa mãe abandonasse essa criança. E ele então, essa criança, quando chegou no colo dessa mãe, ele falava em uma série de palavras chulas. Ele agredia essa mãe com palavras. Ele tentava bater nela até com o tronco, porque não tinha os braços. Ele fazia tudo para maltratar essa senhora, que Deus confiou o seu filho, esse filhinho, com tantos problemas, para que ela se tratasse dele. E ela então, fiel a Deus, fiel aos princípios do seu coração amoroso, ela fazia tudo e no momento em que estava ali com Chico, demonstrou tudo aquilo, todo o seu amor, toda a sua dedicação. E Chico olhou para ela, passou palavras de bom ânimo, deu um passe naquela criança, ele chegou a adormecer. E então, o bom espírito Emmanuel, que é aquele que o ajudou nessa encarnação, fora tantos e tantos outros, mas ele era o principal, informou Chico Xavier que essa criança, em 10 reencarnações sucessivas, ele teria matado, teria sido um homicida, e logo após ele se matava, ele cometia o suicídio.
Então, ele era um homicida e um suicida, que hoje nós chamamos de autocida, uma questão de palavras. Então, Chico Xavier falou que ele foi recebido, depois de muito sofrer, foi recebido pela espiritualidade amiga, responsável, para ajudar aqueles que estão nessa condição, para que pudessem avançar, amadurecer. Explicou tudo para ele e ele, num momento de lucidez, ele então pediu: então que eu vá, que eu retorne, mas que eu retorne sem meus braços e para que eu não mate a mais ninguém. Por quê que ele falou isso? Chico Xavier explicou que por ele ter cometido esse ato inúmeras vezes, ele criou um condicionamento no mal. E ele tinha a vontade de matar de novo. E ele também, esse irmão, que hoje já desencarnou certamente, parece que ele viveu 30 anos, ele também pediu para vir sem os olhos, ele não queria enxergar, porque se ele tivesse olhos, ele poderia comandar outros, ele poderia ver um caco de vidro, algo que pudesse se transformar em arma. Então ele falou: por favor, não permitam que isso de novo aconteça comigo. Limite as minhas condições físicas para que eu possa ter uma reencarnação, uma outra oportunidade, para que eu não faça o que eu já fiz 10 vezes sucessivamente. E Chico Xavier, através dessa informação de Emmanuel, ele compreendeu todo o drama que envolvia aquela criança de 6 a 8 anos de idade. E ali, dentro daquele desdobramento de explicações, ele falou, Chico Xavier, ele falou que nós todos devíamos compreender melhor, por isso aqui estou repetindo as palavras dele, e compreender melhor a lei da reencarnação. Porque se nós nos tornarmos mais conscientes, no sentido de ter conhecimento, iremos certamente desenvolver discernimento. O discernimento vem depois desse conhecimento. Porque a partir do momento que você passa a conhecer, você começa a desenvolver pela sua capacidade de ser humano, de ser espírito imortal, um discernimento. Você começa a ver de fato qual caminho deve selecionar para seguir, a fim de que nós não venhamos a complicar ainda mais as nossas experiências. Porque quando complicamos, é como se nós estivéssemos manchando, criando nódoas, feridas, muitas das vezes purulentas, no próprio perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Ao desencarnarmos, nós iremos nos apresentar não mais com esse corpo físico em que estamos habitando, para que sejamos vistos por outros que são encarnados neste momento como nós. Quando deixarmos esse envoltório, essa vestimenta, nós estaremos num outro campo vibratório. E o nosso perispírito irá mostrar quem somos nós. Aqui nós podemos nos esconder no corpo. Aqui nós podemos usar roupas que demonstram uma beleza, mas será que essa elegância é a elegância do espírito? É preciso que nós comecemos a desmontar o entendimento acerca de elegância e percebamos que a elegância espiritual é aquela a que nós devemos seguir, devemos buscar ter. Uma vez eu ouvi de um antigo costureiro brasileiro, não sei se foi o Clodovil ou se foi aquele outro que também era muito conhecido no mundo inteiro,
eu esqueci agora o nome dele, excelente, e ele falou que ele se referia à mulher, não é? Porque ele lidava com as roupas femininas, criava modelos. Ele falava que a mulher, quando ela é elegante, dentro do padrão que naquela época era aceito, ele falava que ela poderia estar até num vestido de chita, que ela sim, ela também ainda estaria elegante, dando a entender, não é? Que a elegância não estava na roupa, estava no seu porte físico. Podemos agora fazer então uma tosca comparação com a elegância espiritual. É preciso que nós busquemos, não é fácil, porque ainda trazemos muitos condicionamentos do passado que está conosco ainda. Mas é preciso que nós investamos em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Sejamos mais simples ao lidar com o próximo, como agora a página que acabei de ler antes de subir, que todos nós tarefeiros aqui que somos, do caminheiros, nós temos o hábito, antes de qualquer tarefa, fazermos uma página, lermos uma página e fazermos uma prece, solicitando a espiritualidade amiga, bondosa, para nos auxiliar na tarefa que iremos desenvolver. Então a página saiu sobre a paciência. E com muita riqueza de instruções, o irmão José, através do médium Bacelli, disse que é preciso muitas das vezes colocarmos mais paciência, porque muitas das vezes somos testados e ficamos aflitos por isso. Eu não tenho mais paciência em lidar com essa situação. Aí apresenta a situação, seja ela qual for. A situação de lidar com o idoso, de lidar com a criança, de lidar com aquele que nos persegue no campo profissional. N situações. E o irmão José, com a sua sabedoria espiritual, ele nos diz: acrescente mais paciência. Mesmo que você já se sinta com paciência, coloque mais paciência. Então nós vamos entendendo que a espiritualidade superior, que nos ajuda a caminhar, ela nos traz aqui no nosso dia a dia, atualizando todo o conhecimento que sempre é atual e certamente ainda vamos entender melhor no futuro, conforme nós vamos avançando, tudo aquilo que já ouvimos, tudo aquilo que nós já sabemos. Ele até falou, fez a comparação com aquelas palavras do nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, quando ele falou assim: quando lhe pedir para andar 1000 passos com ele, ande mais 1000. Ou seja, se você está tendo que ter paciência com aquela pessoa, aquele irmão ou irmã que está ao seu lado, tenha mais paciência. É preciso que nós comecemos a buscar entender essas palavras. Entender através do intelecto, até nós começarmos a sentir, porque tudo começa aqui, né? Na compreensão, através da inteligência. Então nós vamos começando a sentir através da prática, vamos ativando aquilo em nós, porque nós temos luzes, sementes luminosas por sermos filhos de Deus, e vamos ativando essas luzes, elas vão começando a brilhar, vão começando a vibrar, e aí nós começamos a desenvolver comportamentos mais saudáveis. E começamos a partir daí a nos sentirmos mais tranquilos. Porque vamos notando que estamos caminhando no fluxo normal da evolução que Deus permite que façamos. E quando nós vamos no fluxo natural da vida de Deus, da vida que Deus nos proporciona,
nós nos sentimos mais seguros, nós nos sentimos acompanhados pela própria divindade e os seres luminosos que Ele encaminha para nos auxiliar. Nós criamos convicções, porque começamos a ver na prática aquilo que nós aprendemos através da nossa inteligência, porque faz lógica, não é assim que a gente faz? Quando a gente lê alguma coisa e vê sentido naquilo, a gente fala, realmente, tem lógica. Eu não faço ainda isso, mas que tem lógica, tem. Então, ali a gente já começa a elaborar raciocínios concernentes a esses ensinamentos. Quando começamos com coragem a aplicar, aí nós vamos criando ali convicções. Nós começamos a ver que aquilo dá certo. É verdade. Daquela forma, eu me detive, o meu ímpeto de ser menos paciente, consegui por alguns momentos ser paciente e, de fato, eu consegui resolver aquela questão que eu pensei até que não fosse ter solução e teve. Mas por quê? Porque nós nos associamos a mentes saudáveis, que já encontraram esse equilíbrio. E essas mentes, elas nos induzem, nos inspiram. É como se fosse uma inspiração. Inspiram a nós termos aquela ideia de praticarmos aquelas ações de acordo com aquilo que já compreendemos. E aí dá certo. A gente fala, não é que deu certo? Puxa, mas que bom, olha, a pessoa foi, está tranquila, não ficou chateada comigo, e eu venci mais um momento que eu antes não conseguia vencer. É passo a passo. A evolução é lenta, e nós temos que ter paciência conosco também. A paciência não é só com o outro, é necessário que nós nos compreendamos como espíritos que estamos caminhando passo a passo. Não há saltos. Nós não damos saltos, nem na natureza é assim. A própria natureza nos ensina isso. Tudo tem um processo para que ocorra, para que aconteça determinado resultado. Assim também é conosco. Então, meus irmãos, que nós venhamos sempre a nos esforçar para superarmos os nossos ímpetos. Francisco Cândido Xavier, nesta palestra que eu vi ele falando, aliás, foi embaixo do abacateiro, né? Eu ia falar abacateiro. Do abacateiro, que ele reunia os grupos, né, de crianças, jovens, né, pessoas de várias faixas etárias, para ali ouvirem sua mensagem de respeito, de amor, suas instruções. E ele falava que muitos de nós falamos assim, mas eu esqueci o passado, porque está isso dentro dos bem-aventurados, né? O esquecimento do passado. Se eu esqueci o que eu fiz, como que eu vou resolver uma coisa que eu esqueci, não é? Tem gente que fala assim, tá ok, tem até uma certa razão de falar. Mas segundo ele e outros espíritos de ordem superior à nossa, eles falam que não é bem assim que ocorre. O esquecimento do passado é uma bondade de Deus para conosco, porque se nós lembrássemos que com aquela pessoa com quem eu convivo diariamente, seja a mãe, seja o pai, seja o filho, o marido, a esposa, seja quem for que esteja convivendo comigo, fosse aquela pessoa do meu passado a quem eu muito fiz mal, a quem eu trouxe danos materiais, danos morais, eu iria ter tanta vergonha, eu iria ficar tão encabulada, porque a lembrança, ela vem com as emoções, não é só lembrar. A lembrança de outras existências não é só falar assim, eu lembro que eu fui, aí fala lá o que foi. Não, a lembrança de vidas passadas, ela é muito forte. Quando acontece, porque muitas das vezes ocorre de forma natural, os espíritos permitem
Quando o espírito tem condição de lembrar, muitas das vezes, a nível terapêutico, somente pela espiritualidade superior, isso acontece. Ela não vem somente como uma lembrança no sentido de lembrar pelo cérebro, pelo momento que eu vivi, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, aquilo vem com toda a emoção do momento. Você sente aquilo que você sentia naquela época. E essas emoções, elas vibram, elas são fortes. Então, graças a Deus nós não lembramos. Graças a Deus nós reencarnamos sem lembrar aquilo que fizemos. Ah, mas eu fiz coisa boa. Ah, tudo bem, isso aí eu não preciso lembrar. Mas se eu lembrar das coisas ruins que eu fiz, que eu criei? Muitas das vezes podemos ter compartilhado momentos de engendrar crimes, por exemplo, de criar dificuldades para alguém ou para toda uma comunidade, no campo financeiro, no campo moral. Hoje nós vemos, por exemplo, de uma forma bem prática, nós vemos as fake news, né, que o pessoal gosta de falar o inglês, né? As mentiras que são lançadas através da internet, que vai para o mundo inteiro. E muitas das vezes isso ocorre de forma a denegrir a imagem daquele a quem foi dirigida a novidade, né? A notícia. News em inglês quer dizer notícia, né? Notícias. Aquela pessoa, se ela realmente fez aquilo, ela vai se sentir envergonhada perante a sociedade, trazendo danos para os seus filhos. E muitas das vezes já é uma pessoa até arrependida daquilo que fez. Isso quando é verdade. E quando não for verdade, quando não for uma fake? Pior ainda, porque aí é uma calúnia. Aí entra a polícia, entra processo, olha a complicação. Isso nessa mesma existência. O que tem de gente fazendo isso? E acham engraçado e gostam. Meus irmãos, devemos ter compaixão desses outros, que se comprazem em fazer o mal. Estou falando de uma situação como essa, que é comum na nossa sociedade, mas podemos aqui trazer inúmeros exemplos que não vale a pena, porque todos nós temos condição de saber. Inúmeras outras atitudes que só iriam envergonhar aquele que, quando lembrar que ele foi o feitor, ele iria se tornar, muitas das vezes, uma pessoa tão triste, tão depressiva, que não iria conseguir caminhar. Então, graças ao esquecimento do passado espiritual, Deus, na sua misericórdia por nós reencarnamos e recomeçamos a escrever numa folha, através também da educação que nossos pais, que são os nossos primeiros educadores e mais fortes educadores em nossas vidas, aqueles cuja responsabilidade foi confiada para que desse conta daquele que Deus assim permitiu que o seu filho ou sua filha viesse através dessa união. Muitas das vezes os filhos não respeitam seus pais, desonrando-os. Seus filhos brigam com seus pais por estarem recebendo boas orientações. O que será que eles estão escrevendo na história de sua vida como imortal? Será que eles irão merecer pais dedicados como nessa existência estão tendo? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Pais que também não ligam, não querem educar, e já é uma outra situação. Que não querem educar, que não querem cuidar, não querem apresentar Deus, que é real. Querem mostrar somente aquilo que a materialidade convida,
que é irreal, que é fugaz, que passa rápido. Aquele prazer mundano. Nada contra, ninguém é contra. Você conquistou o seu dinheiro através do seu trabalho com dignidade. Então você quer, através daí, ter boas roupas, você quer fazer aquela viagem. Tá certo, é digno, não tem nada de errado. A questão é o excesso. A questão é nós entendermos que também o dinheiro é como se fosse uma entidade que nós devemos lançar mão para ajudar outros. Ele só chegou a nós porque Deus assim permitiu. Será que Ele quer que somente nós usemos esse dinheiro? Será que esse dinheiro não pode ser também uma forma de suavizar alguém que está precisando comprar remédios e não tem dinheiro para comprar o remédio que está escrito, tá escrito na receita que o médico prescreveu? Será que nós não podemos comprar uma roupinha de neném para aquele neném que sai da maternidade muitas das vezes enrolado num lençol, que a maternidade, porque tem pena da mãezinha que teve o seu bebezinho e como não tem nada para colocar nele, a maternidade, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras falam, deixa levar o lençol, enrola e leva. Será que quem tem um pouquinho a mais não poderia suavizar? Não é resolver, que a gente não consegue resolver. Dar um alimento para alguém, a gente não vai resolver a fome dela, a gente vai suavizar naquele momento. E além disso, devemos também, se puder, dar uma orientação de bom ânimo. Falar para ela, vai passar, é um momento de dificuldade, você vai atravessar esse deserto e você chegará no oásis. Confia em Deus, isso passa. Como Maria de Nazaré fala para todos que sofrem, isso vai passar também. Será que é possível fazermos isso? Nós não tiraremos nada do nosso dia a dia. É aquele, sabe aquele dinheirinho que sobra? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho, o que eu tenho só dá para... Então dê do seu tempo, dê do seu olhar, dê do seu carinho para alguém que está ali sem esperança. Fazer uma visita a alguém que não recebe a visita dos parentes. Quantas coisas podemos fazer para Jesus? Porque Jesus falou que quando nós ajudarmos a um dos pequeninos, é a Ele que nós estaremos fazendo. Vejamos como isso é forte, como isso é sério. Já pensou quando nós desencarnarmos e lembrarmos que um dia nós doamos o nosso tempo em ensinar alguém, a alfabetizar alguém, doamos, não recebemos nada em troca no campo monetário, mas doamos o nosso tempo com alegria. Eu lembro de um médico no Rio de Janeiro, que ele doava um dia na semana, para cuidar das pessoas que desciam o morro. O Rio de Janeiro tem muita favela, né? E sempre teve, não é só hoje, sempre teve. O morro todo descia para ser atendido por esse médico que eu jamais esquecerei dele, porque ele também me atendeu. E ele então, ele foi meu médico por um período, por isso eu o conheci. Ele abria o consultório dele para atender a quem tinha dificuldade, um dia na semana. Imaginemos a alegria desse médico, que já desencarnou, porque ele já era muito idoso, lúcido, espírita. Imaginemos a alegria desse espírito quando desencarnou. Imaginemos quantos sorrisos, abraços, alegrias de irmãos que o receberam. É muito importante, não é, meus irmãos? Nós sabemos que alguns falam assim, você quer ser santa? Eu já ouvi isso. Quer ser santa? Claro que não. Isso vai demorar milênios.
A santificação de um espírito que acontece, nós conhecemos vários, não é? Santo Agostinho é chamado de santo pela sua conduta, São Francisco de Assis também, mas para nós chegarmos a essa condição, nossa, isso leva eras. Ninguém aqui tem essa pretensão, mas nós podemos fazer alguma coisa. A nossa aflição, ela diminui quando nós olhamos a aflição do outro e percebemos que a aflição do outro é muito maior que a nossa. Ou pelo menos, se não é maior, ele não conseguindo lidar com ela, ele está tornando-a maior. Aí entra a nossa piedade, a nossa fraternidade em orar por esse irmão. Não acusá-lo, nós não temos o direito de acusar. Nenhum. Nem os grandes fizeram isso, não fazem isso. Aqueles que já conquistaram os seus ímpetos, que já domaram as suas más tendências, nem esses fazem isso. Imaginemos nós, que já trazemos um passado cheio de nódoas. Nós não devemos jamais julgar. Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgares, também será julgado. Então, qual é o nosso papel? Ser ponte, não ser muro, como eu já ouvi alguns palestrantes falando. Não bloquear a caminhada daquela pessoa, daquele espírito, encarnado ou não. A gente está falando aqui dos encarnados, mas também se aproximam de nós desencarnados. Como que nós sabemos disso? Através da autoanálise, da análise do teor de pensamentos que nós temos. Se nós, que ainda não conseguimos nos educar, ainda não nos aprimoramos o suficiente, começarmos a ter pensamentos de crueldade, pensamentos negativos, pensamentos que nos induzem ao mal, claro que é nosso, não devemos tirar nossa responsabilidade, começa em nós, associado a mentes que também se comprazem nesse padrão de pensamentos e sentimentos. Quando nós já temos um pouco de conhecimento do Evangelho de Jesus, principalmente sob a luz do Espiritismo, que aí clareia, traz claridade, nesse momento nós bobeamos, coloquemos essa palavra entre aspas, não fomos vigilantes, mas assim que adquirir, nossa, meu Deus, o que eu estou pensando? O que é isso, meu Deus? Eu sou espírita. Ou então eu não sou espírita, mas eu sou cristã. Aquele que não é espírita é cristão, segue a Jesus. Meu Deus, que pensamento é esse? Senhor, tenha misericórdia de mim e daqueles que eu permiti a aproximação, que eu chamei. Que às vezes a gente culpa o outro. A gente sempre fala que o obsessor, porque o obsessor, né, o obsessor leva a culpa toda, mas isso é transferência de responsabilidade. Nós temos que saber disso. Como que a gente sabe disso? Estudando, percebendo, observando, analisando, sem ter pena da gente mesmo. A gente não pode ter autopiedade. Ai, coitadinha de mim, como eu sofro. Não, isso aí é ilusão. Esquece isso. Analise-se. E aí você vai entender que aquele que está me acompanhando e que está alimentando determinadas ideias e sentimentos, eu mesma chamei. Através dos vídeos que eu resolvi ver em casa. Que teor tinha aqueles vídeos que eu vi? Através de certas leituras que não edificam, através de palavrões, que é como se fosse uma fumaça escura que sai, ela tem peso, é pesada, porque é uma vibração, é vibração sonora. Som é vibração. Se eu falo, eu estou emitindo o quê? Som. Esse som tem uma qualidade. O palavrão tem uma péssima qualidade.
todo ambiente, seja ele qual for, onde as pessoas têm o mau hábito de falar palavrões, é muito difícil, meus irmãos, acessarem o bem através dos pensamentos. É preciso que nós busquemos nos educar. Porque como que eu vou me educar? Vigie-se e ore. Orar não é aquelas palavras repetidas. Repete, às vezes está olhando lá para o ventilador, está notando que ali tem que fazer uma coisa e está orando. Não. Oração é você se recolher. Se recolher dentro de si, porque Deus está em si, em cada um de nós. Entre em contato com Deus, esse Deus que habita os corações. Não precisa falar muito, não precisa usar palavras difíceis, bonitas, mas palavras doces, verdadeiras, que tenham sentido para o seu coração. Se aquela palavra que nós emitimos, que nós proferimos, faz sentido para nós, essa palavra será ouvida. É um fio luminoso que nós lançamos para as altas esferas. E quanto mais sentida, quanto mais edificada, mais alto esse fio chega. Então nós devemos saber disso. É preciso que nós passemos a conhecer. O desconhecimento é um grande entrave. Quando nós não conhecemos, nós podemos amanhã falar assim: mas eu não fazia isso porque eu não sabia, não conhecia. Tá bem, é uma boa desculpa. De fato, a pessoa muitas das vezes, qualquer um de nós, comete atos por desconhecimento. Isso é, até perante a justiça aqui dos homens, isso também é louvável. Mas hoje, século 21, em que os livros estão nas bibliotecas, estão na internet, podemos baixá-los, se a pessoa adoece, não pode vir à casa espírita, ouvir uma palestra. Quantos recursos que a tecnologia nos trouxe para nos favorecer. Mas aí o que muitos de nós, não estou falando nós aqui, estou falando a nível humanidade, muitos de nós fazemos. Usamos a grande ferramenta que Deus permitiu que chegasse a nós, que é a tecnologia, para trazer danos à sociedade. Todos nós sabemos disso, isso não é novidade. Então nós devemos entender que é preciso nós tomarmos conta de nós mesmos e dos nossos também, daqueles que convivem conosco, das nossas crianças. Busquemos fazer com que elas sejam protegidas. Há pouco tempo atrás, eu ouvi também uma senhora lá da Comunhão Espírita de Brasília falando que quando nós falamos para o nosso filho, o neto, o sobrinho, a criança que nós tivermos com acesso, Deus te abençoe. Falar isso com o coração, disse ela, que uma luz sai do coração dessa pessoa, que emitiu essa bênção, esse fluido, envolve aquela criança, ou aquele jovem, e aquilo faz um grande bem, muitas das vezes protegendo-a de várias situações que poderiam ocorrer. Então, nós temos que ter esse conhecimento para nos favorecer no nosso dia a dia. Mas eu sou aflita, bem-aventurados aflitos, Jesus falou. Mas não é todo aflito, está no Evangelho. O aflito que é desesperado, que está sempre na posição de vítima, que está sempre resmungando, não aceitando, ele não vai ser feliz, porque ele já se posicionou diante da sua aflição, como se não tivesse condição. Ele mesmo já subestimou-se.
e colocou-se numa posição inferior que ele não tem, porque ele é um filho de Deus. Se é o filho de Deus, ele tem luz, ele tem espíritos por ele tem Deus por ele. Reerga-se. Eu ouvi de um padre católico uma frase que me marcou, eu até passei para minha filha isso. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque eu achei aquilo assim tão forte. Ele falou uma coisa assim, ele, dentro do seu entendimento, muito bonito, por sinal, ele falou assim: diante de Jesus eu me ajoelho, mas diante dos meus problemas eu permaneço de pé. Eu achei essa frase tão forte, eu levei para mim. Eu falei, é isso aí, ele está certo. Diante das aflições, o que será que essa aflição quer me dizer? O que eu tenho que desenvolver em mim para lidar com essa problemática que aparece agora na minha vida, nessa minha existência? É uma doença física? Num órgão determinado? Esse órgão, ele é responsável pelo que no meu organismo? Dentro dessa máquina fabulosa que Jesus permitiu que eu tivesse. Ah, eu estou com problema financeiro? O que houve? Fui eu que criei nessa mesma existência? Ou é algo que eu estou sempre tentando resolver e não consigo? Como lidar com isso? O progresso acontece, meus irmãos, quando alguma coisa vem e incomoda. Enquanto está tudo bem, a gente não se mexe. Todos os grandes avanços da humanidade aconteceram porque começaram a incomodar. Tudo na vida. Se nós formos pensar em todos os avanços que teve na nossa sociedade, desde muitos milênios, nós vamos ver que o caminho foi porque aquilo estava incomodando de alguma maneira. Então as mentes usaram suas inteligências e começaram a pensar, como que nós vamos fazer para, se não resolver, aliviar, suavizar, diminuir esse problema? Assim também é no campo moral e espiritual. Nós devemos saber disso, nos apossar desse conhecimento, sabendo que o conhecimento, ele é luz. A gente tenta segurar ele aqui, ele sai pelos dedos. Por quê? Porque ele é infinito. A gente começa a saber alguma coisa, aí acha que já sabe tudo, aí daqui a pouco vem outra, vai acrescentando. É maravilhoso. O que nos faz estimular para prosseguirmos conhecendo, aprendendo, sabendo, lendo, ouvindo, reflexionando. Tudo que Jesus nos ensinou até hoje, e certamente por toda a eternidade, sempre foi a verdade. E ele mesmo falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, é por ele, através desses exemplos que ele nos deu, dessas falas luminosas, são palavras de vida eterna, que nós devemos buscar nos interessar e buscar aplicar na nossa existência. Então, que nós venhamos sempre a aprender, estarmos dispostos a remover as origens das aflições que muitas das vezes nós temos contato. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Ele logo fala, eu venci o mundo. Ele é o modelo e guia que nós já sabemos. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus falava aramaico, e os estudiosos falam que na língua aramaica, eles dão até o nome da palavra, que eu não sei aqui falar, o bem-aventurados, que foi traduzido para felizes, na sua origem queria dizer avante, sigam adiante. Era uma palavra de estímulo. Então, avante os que estão aflitos.
E isso dá uma luz, uma força interna para nós seguirmos. Tínhamos muito ainda a falar, mas o tempo já nos alcançou, e que Deus nos abençoe, nos dê forças, abra a nossa visão, a visão espiritual, para compreendermos por tudo aquilo que nós precisamos passar, para que possamos tirar proveito das lições que tudo nos traz, para que possamos amadurecer o senso moral. Muita paz a todos.